Fala galera, está começando mais um vídeo. E uma das poucas vezes no canal, você vai ver eu falando sério. A maioria das vezes é um personagem. Olha meu músculo, ó, tremendo, ó. Não tem explicação, cara, por que meu músculo tá tremendo? Ah, parou de tremer. Talvez estresse, não sei. Mas enfim, galera, o Monark ele foi censurado novamente, ok? Ou seja, quando eu estiver falando sério, é porque a coisa é feia. Sem personagem, sem brincadeira, é um assunto muito sério. E digo mais, se uma pessoa como o Monark é censurada, imagina você. Ou seja, se o Monark é censurado, qualquer pessoa é capaz de ser censurado. E isso não é só uma censura de abuso de poder, de autoridade, etc. Claro, o Monark ele falou muita merda. Ele realmente procurou. Claro que foi algo bem infantizado, né? Mas num sistema brasileiro bem rígido, você não tem a total liberdade. Aqui não é os Estados Unidos. Aqui é a América. E a liberdade é limitada. Tudo é limitado. Mas enfim, o Monark ele foi censurado de todas as plataformas restantes. Além do Facebook. No Facebook não, deixa eu ler direitinho aqui. Aqui ó. Monark acabou não sei o que. Vamos ver. Espião Brasil não sei o que. Derrubou seu perfil no X. Provavelmente a conta oficial dele, né? Que deveria estar em Monark alguma coisa. Ah não, é outro ó. Bruno Malub. Ele tá em um outro arroba. Isso quer dizer que ele fez uma nova conta porque ele foi censurado. Cara, isso é um grande problema. Por quê? Ele também foi no YouTube, claramente, né? Eu fiz um vídeo recentemente. Foi no Instagram, censurado no Instagram. E provavelmente, futuramente, deve ter mais censura em outras redes sociais. Não sei se ele tem em Facebook. Mas enfim, cara. Isso é um grande problema. Por quê? Se o Monark ele foi censurado por comentar aquela bobagem. Claro, não fui eu que fui. Eu não fui a pessoa atingida. Então, pra mim é bobagem. Mas quando você é a vítima, você vê de outra forma. Mas analisando os fatos, cara, ao meu ver, isso é um grande problema. Porque pode ser apenas uma mensagem que eles querem dar para a população, dizendo que o Monark ele sofreu as consequências. E se você sei lá, se você tentar brincar com o sistema, você também não vai escapar. Ok? Eu vou procurar alguns detalhes na inteligência artificial para ver se eu consigo mais detalhes sobre essa censura, né? Aí tem a galerinha que vem com o discursinho com aquele papinho de o YouTube é uma plataforma privada. Isso quer dizer que eles têm a total liberdade para fazer o que bem entender. Só que, cara, se ele tá perdendo as outras plataformas, isso quer dizer que é uma perseguição. Isso é muito mais grave do que parece. Claro, eu não quero mexer com esse tipo de coisa, mas eu acho que eu tenho ainda a liberdade, né, de expressar minha opinião sobre determinados ocorridos, beleza? Ontem eu postei um vídeo, uma gameplay. Infelizmente eu fiz aquela voz horrível aqui ó, a era de ouro da desinformação. Eu fiz aquela voz horrível. Nossa, meu histórico inteiro tá aparecendo aqui. YouTube, strike, injustiça. Eu fiz aquela voz horrível, aquele personagem. Porque, infelizmente, eu tenho que fazer essa voz quando eu não tenho privacidade. Ou quando já é muito tarde, eu não posso gritar e falar à vontade. Então você tem que se adaptar à situação. Senão você não vai. Se eu não for me adaptar, infelizmente eu não vou poder nunca soltar nenhum vídeo. Porque nem sempre eu posso falar agora.
Com um tom alto e normal. Infelizmente. Ok? Mas se vocês me bancarem, que é praticamente impossível, não tenho nem comentário e uma visualização bem baixa. Então é tecnicamente impossível. Então vamos ver a gravidade disso. O cara foi censurado de várias plataformas, incluindo o YouTube, né? Claramente. Instagram, X e o perfil do Ayub. Não conhecia esse perfil, essa plataforma. A imagem que você enviou mostra a comunicação, mostra um comunicado. Aqui, ó, meu músculo tá tremendo, cara. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Talvez porque eu dormi tarde ontem, fui dormir 11 horas. Parou. Droga, isso me dá raiva. Vamos lá. Tá tremendo meu músculo. E eu tô mal alimentado, eu preciso comer carne, senão eu me sinto fraco. Vamos lá. O perfil do Bruno Ayub, deve ser o sobrenome dele, porque eu não conhecia. Monark foi derrubado pelo ex antigo Twitter, logo após medidas semelhantes terem sido tomadas pelo YouTube e pelo Instagram. Nossa, isso é perseguição, cara. O cara vai virar um cidadão, um civil comum, vai deixar de ser uma personalidade pública porque ele quis se meter com o Estado, cara. Isso é grave demais. A gravidade dessa situação pode ser analisada sob diferentes perspectivas, dependendo do contexto jurídico, social e da própria carreira do criador. Isolamento digital total. Nossa, daqui a pouco vai ser tipo a Deep Web, se você usar prints de memes ou de imagens da Deep Web no Facebook, imediatamente a imagem é derrubada, ou você até perde a sua conta, cara. Pra você ver a gravidade disso. Isolamento total para um criador de conteúdo que vive na internet ter as contas derrubadas por 3 maiores plataformas simultaneamente é o que chamam de deplatforming. Meu inglês é horrível. Meu português já é complicado, imagina o inglês. O inglês. Deplataformização total. Isso significa perda de audiência. É louco, não compensa. Dificuldade extrema de se comunicar com o público que o seguia. Fim da monetização direta. Ou seja, nossa, meu músculo tá tremendo, cara. Aqui, ó. Isso é muito grave. O meu músculo tremer assim. Mas enfim, vamos dar procedimento. Fim da monetização direta. Claro, ele tem renda fixa, né? Ele deve ter alguma porcentagem. Ele deve receber algum dinheiro mensal. Mas se ele fosse um civil comum, isso daqui seria revoltante demais. Sério mesmo. Corte imediato de receitas vindas de anúncios, parcerias e membros nessas redes. Isso pode até oferecer uma ameaça para quem for usar a imagem dele. Digamos que eu fiz um react, né? E mostrei até uma imagem dele. E o vídeo pode ser derrubado. Ou seja, o cara pode receber uma censura total e completa. Você já assistiu Bleach? Tem um Aizen, o personagem mais apelão. E ele é muito arrogante, cara. Enquanto todos os personagens, eles têm que se sacrificar para tentar chegar perto de oferecer uma ameaça razoável. No Aizen, o Aizen, ele é arrogante e deixa isso bem claro. Que nenhum esforço será necessário para oferecer o mínimo de ameaça ou de chegar perto do Aizen. E ele se gaba frequentemente por ter um poder completo. Ou seja, dá a entender que todos os personagens de Bleach são incompletos. Então o Aizen ele chega e fala: o meu poder, ele é completo. Entendeu? Ele é o único que tem um poder completo.
Isso quer dizer que o monarca, ele pode sim ter uma censura completa. Até mesmo terceiro, se for usar a imagem dele, terá o vídeo derrubado, né? Receberá um strike. Será uma censura total. E ele terá um esquecimento total. Isso é só uma possibilidade. Mas digamos que, se tratando do sistema, principalmente brasileiro, eles podem fazer isso, cara. Eles têm total poder da internet brasileira. O Twitter ficou fora do Brasil justamente porque eles não queriam ter uma sede no Brasil. Entendeu? Ou seja, a sede é um local necessário, um servidor. Enfim, vou dar procedimento, vamos lá. O ponto mais... Deixa eu ver se eu pulei alguma parte. Aqui, ó. Isolamento total. Para um criador de conteúdo que vive de internet, ter as contas derrubadas nas 3 plataformas. Ah, eu já li essa parte. Procede no ex-Twitter. O ponto que mais chama atenção no post é a surpresa de que o X também tenha tomado essa medida. Realmente é muito surpreso isso, até porque o X tem conteúdo explícito para adultos e até conteúdos ilegais. Sério mesmo. E tá no ar tranquilamente. Mas o cara não pode estar no X, né? Os conteúdos ilegais podem estar gerando likes e visualizações a cada momento. Mas o problema é o Monark. Os conteúdos ilegais não é o problema. O problema é uma pessoa. É o que dá a entender. Sob a gestão de Elon Musk, a rede que tem se posicionado como um baluarte, não sei o que significa, da liberdade de expressão, muitas vezes resistindo à ordem de moderação. O fato da conta ter caído lá sugere que a medida pode ter vindo de uma ordem judicial direta, realmente. E o governo, muita gente não acredita que o governo consegue controlar o que você... Enfim, não vou chegar em temas polêmicos, porque as pessoas são bem limitadas. Elas questionam algo que talvez seja claro para a maioria das pessoas e ainda te culpa, te ataca por questionar algo incoerente. No contexto dos inquéritos que envolve o influenciador, meu músculo tá tremendo demais, cara. Será uma previsão de uma censura que eu também vou receber? Acompanhe os próximos episódios desse canal. O fato da conta ter caído lá, já li essa merda. Não sei o que, STF, no contexto dos inquéritos que envolvem o influenciador, a qual a plataforma se viu obrigada a cumprir para não sofrer sanções ou bloqueios no Brasil. Tô falando, e todo aquele discursinho de que o YouTube é uma plataforma privada, então eles têm o poder de fazer isso. No fim, deixa claro que o fato dele ter perdido o canal no YouTube não é nem pelas diretrizes e normas da comunidade do YouTube, e sim por ser uma questão judicial. Entendeu? A gravidade aqui reside no embate entre a liberdade de expressão e as decisões judiciais relacionadas à disseminação de conteúdo que a justiça brasileira considera antidemocráticos ou desinformativos. Mas desinformativos até hoje tem diversos canais no YouTube. Eu postei um vídeo sobre isso ontem. Diversos canais no YouTube praticando desinformação, conteúdo conspiratório, fake news, sofisma, por puro entretenimento. E quando você usa trechos na íntegra desses canais praticando desinformação, você recebe um belo de um strike. Entendeu? E esses canais estão aí até hoje. Então isso não é um problema. Papo furado. Para os apoiadores, é visto como censura e perseguição política, principalmente em época de eleição, né? Para o judiciário, mas a Copa do Mundo está em primeiro lugar. Para o judiciário, é uma medida cautelar para evitar a continuidade
de supostos crimes ou ataques às instituições. O efeito dominó. Para outros criadores de conteúdo, se eu não me engano, o cara do canal Xbox Mil Grau também foi censurado, né, no YouTube. Não sei se nas outras plataformas também, mas quando ele sumiu do YouTube, nunca mais eu ouvi falar. O caso é grave porque sinaliza que nenhuma plataforma está blindada. Ah, você acha que é hoje que a gente descobriu isso? Contra ordens judiciais locais. Isso gera um clima de incerteza sobre os limites do que pode ou não ser dito e sobre a segurança jurídica de se manter um canal em plataformas estrangeiras operando no país. Resumo da ópera. Resumo da ópera. É um cenário de morte digital, quase completa. É isso mesmo, cara. Na internet você tem poder. Não fique gastando seu tempo pra brincar, espalhar desinformação, cara. Você tem um poder absurdo e você ignora isso como se fosse nada. Você acha mais interessante ficar compartilhando memes para uma figura pública em questão. É um capítulo pesado no conflito entre o judiciário brasileiro e as redes sociais. Como você produz conteúdo? Esse tipo de notícia costuma gerar bastante debate sobre as diretrizes da comunidade e os limites de lei nas redes sociais. Você costuma acompanhar esses casos de perto para entender as mudanças nas regras das plataformas? Claramente, né? Vamos ler os comentários na íntegra. Aqui não tem censura, galera. Vamos lá. Trata-se de uma empresa privada. E pode fazer o que quiser? Não acho que as redes sociais fossem reguladas, inclusive as leis sob banimento. Isso melhoraria. No Brasil não tem punição perpétua, então não poderia ser banido para sempre. Eu não entendi nada o que esse cara tá falando. Ele vive em outra realidade, mano. Vamos ver se a inteligência artificial entendeu. Pô, esses caras vacilam demais, mano. Pra mim isso é um problema bem grave. E o Monark, ele é alguém bem ingênuo. Ele realmente não tem filtro. E o Brasil é assim, cara. O brasileiro, ele não tem filtro. É por isso que lá fora ele sofre grande parte dos brasileiros sofrem boicote. Porque o brasileiro em si não tem filtro. O Monark é a imagem clara do brasileiro ingênuo. E se o Monark foi censurado, pode ter certeza que se você cometer os mesmos tipos de comportamento, ou até mesmo não cometer as mesmas atrocidades, sei lá se foi atrocidade que o Monark fez, mas você é o próximo. E só de usar a imagem dele já é um grande perigo. Entendeu? Porque podem ter censura total até da imagem dele. Enfim, vamos lá. Empresa privada. Não entendi. Esse comentário levanta o debate jurídico. Não quero saber disso. E a inteligência, assim, ela se aprofunda demais, ó. Imagine eu ter que ler isso aqui tudo. Resumindo a ideia do post. A pessoa está sugerindo que se houver regras para o banimento, em vez de deixar tudo na mão das empresas, os pontos principais são: fim do poder total. Hoje a rede social decide sozinho quem fica e quem sai. O post defende que o governo deveria criar as regras. E elas não... Nossa, isso daqui é muito complicado, galera. O Brasil, ele tem um poder econômico muito grande, mas ele não sai do lugar. Entendeu? E justamente por conta dos comandantes.
Entendeu? Então, se ficar totalmente na mão deles, vai ser um grande perigo. Os Estados Unidos, ele é uma grande potência mundial. Digamos que alguns estados dos Estados Unidos já têm poder econômico o suficiente para estar entre pelo menos as top 5 maiores economias do mundo. Alguns estados dos Estados Unidos têm poder de estar no top 5 poder econômico mundial. E o Brasil, ele tem poder. Mas o maior problema é o filtro. O Brasil, ele precisa de formatar o sistema. O sistema, ele não é formatado. Os caras estão no poder há décadas e eles não vão sair tão fácil. E quando você critica eles, ainda parece pessoas defendendo eles. Os caras têm seguidores, não sei se são pagos ou se são pessoas que realmente gostam de defender políticos, né? Mas isso é um grande problema. O Brasil, ele tem uma ferramenta para ser peso mundial, mas sem a formatação do sistema, né? Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer a mudança para gerar um resultado. Beleza, eu vou dar procedimento aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você não era o capitalista, dono dos meios de produção, agora aprendeu, não é? Isso daqui não tem nada a ver, cara. Tá fora da realidade. Primeiro que todos os países são capitalistas, incluindo os países socialistas. Entendeu? Então nenhum país segue totalmente um modelo. Apenas capitalismo e nada de socialismo. Entendeu? Até os países socialistas são capitalistas. Então quando a pessoa defende o capitalismo, ela está apenas defendendo o capitalismo e não um poder total de capitalismo. Já tinha começado bem antes e ele nada ajudou. Sempre estava tentando degradar a imagem de Bolsonaro e falando em ervas. Agora está aí, não concordo, mas ele ajudou em não lutar quando tudo iniciou. Cara, isso pra mim é o grande problema. Não se trata de censura, e sim de perseguição política. E ninguém tá, fazendo piada. Realmente as pessoas estão comentando com seriedade. Aqui, ó. Cara, tem umas plataformas russas de transmissão. Faz lá logo. Deve ser menos pior do que daqui. Bizarramente. Os caras realmente estão olhando pelo ponto de vista de que o Brasil é complicado. Como se o povo já tivesse aceitado essa situação de que não tem solução. Pra vocês terem noção, até eu fui censurado, cara. Olha aqui, ó. Dá um like aqui, ó. Vamos ver. Sua conta está suspensa e você não tem permissão para realizar esta ação. Bem-vindo à América 2026, onde a liberdade poucos têm. Zoeira. Você não entrou na justiça enquanto estava nos Estados Unidos e voltou sem resolver isso? Pelo que parece, dava a entender de que os caras tinham liberado ele voltar pro Brasil, né? E agora isso, cara, não dá pra entender. Parece que as empresas americanas te odeiam, cara. O que está acontecendo? Elon Musk. Você acha que ele vai responder? Deve ser só mais uma marcação entre bilhões. Bilhões não, vai. Umas 1000 marcações diárias o Elon Musk deve receber. Absurdo isso. Absurdo. Isso é político. Parece coisa de... não posso falar esses nomes. O Lula eu até posso, né? Mas o Moraes dá um pouquinho de medo. Na barriga. Infelizmente. Ele pode trabalhar de verdade. Olha que legal. Eu acho que ele nem precisa trabalhar. Eu acho que ele já tá com a vida feita. Mas ele queria realmente, né, fazer conteúdo. Queria entreter e mostrar a imagem dele, cara. E como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, quem produz entretenimento é o palhaço. Porque no final das contas, o público ele não quer a verdade. O público quer desinformação.
conteúdo conspiratório lucra bem mais do que a verdade. A verdade, ela faz você ser perseguido em algumas dos casos, né? Inclusive nos Estados Unidos, um cara foi de arrasta. Tudo porque ele queria ser transparente, né? E infelizmente, o ser humano não é confiável. Isso faz parte da natureza, ok? Enfim, cara, você quer ser o palhaço, você quer entreter o público, que às vezes só quer um entretenimento. E às vezes o próprio entretenimento que vai fazer você ser censurado de todas as plataformas, é mais engraçado do que o público que... Mais interessante pro público, né? Rir disso do que defender a verdade. Então é isso. Monarquezinho. Infelizmente o Brasil está fechando as portas pra você. E não há outro caminho, né? É a vida. Valeu e até a próxima. Os palhaços são aqueles que produzem conteúdo e o público consome. O público é o algoritmo. E se você prestar atenção em todos os clickbaits, a maioria é desinformação, conteúdos conspiratório. A verdade, ela passa despercebida. O público não quer a verdade. O público quer um entretenimento. E quando o público é assim, só quer se divertir, só quer informações rasas, ele não questiona, não exige a verdade. Nada tem consequências para quem faz coisas erradas, porque tudo é só um entretenimento. É apenas informação para gerar assuntos na mesa do jantar ou na fila do pão. Essa é a verdade. Ok? E até eu estou me arriscando agora para falar a verdade. O público não quer a verdade, o público quer entretenimento. Isso ficou claro para você? Valeu, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Eu acho isso muito perigoso, cara. Até eu, alguém que raramente aparece aqui no YouTube, até eu tô me sentindo ameaçado. Mentira, mas isso é muito perigoso. Não vou mentir de que eu, como cidadão comum civil, alguém que segue a lei e as regras e as normas do Brasil e das plataformas do qual eu estou inserido, eu estou me sentindo ameaçado. Ok? E duvido que qualquer civil comum também não vai se sentir ameaçado nessas circunstâncias. Deixa aqui nos comentários se você concorda com a censura que o Monark está passando. Ao meu ver é censura, não estou dizendo realmente é censura. Mas ao meu ver é censura, né? Porque os conteúdos no YouTube até fazia sentido, né? Mas agora no X, no Instagram, que é a plataforma de status, só tem gente bonita no Instagram. É por isso que eu nem tô lá. Entendeu? Daqui a pouco vai ser o quê? No TikTok? E digo mais, cara, o Twitter tem muito conteúdo ilícito e está no ar até hoje. Os caras não regulam essa questão, mas vão censurar o cara? Os vídeos ilícitos no X pode, né? Mas o que não pode é o Monark. E digo mais, daqui a pouco, só de usar a imagem dele já será um grande problema. Igual nos conteúdos da parte oculta da internet. Se você usar um print de um meme ou de uma imagem que nem é ilegal, uma imagem que você pegou na internet oculta, né? Se é que vocês me entendem. Pegar uma imagem aleatória e tirar um print, sei lá, uma cadeira da Deep Web. Você pega uma cadeira normal da Deep Web, tira um print e depois você posta no Facebook. 2 minutos depois, ou imediatamente, a imagem é derrubada. Ou você até fica bloqueado. Você não consegue enviar nenhum tipo de imagem durante 24 horas. Isso é um problema bem sério, galera. Não espere a água chegar no pescoço. Quando estiver na canela, comece a reagir. Ou sei lá, reagir de meios legais, ok?
Não me interpretem mal, eu sou apenas um mensageiro. Eu sou mais um palhaço que está aqui pra produzir entretenimento, beleza? Comente aqui e até a próxima.